Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo em quem seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Nós queremos, ainda com os microfones desligados, rezar juntos a oração do Espírito Santo para que ele possa conceder nesta noite a cada um de nós uma experiência de fé e, ao mesmo tempo, uma experiência de comunhão. Vinde, Espírito Santo, enchei os vossos corações, os vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Por ele. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E juntos, mesma distância, na unidade, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos à Virgem Maria que olhe por todos nós, pelas nossas famílias, pelas nossas vocações, pela nossa missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu cliquei no... Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a nós, abençoe esse nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade do animador vocacional, que somos todos nós. Bem-vindos àqueles que fazem parte das EVPs das paróquias e aqueles que hoje participam, pessoal do curso de lideranças, tem ministros e outros que estão participando conosco. Eu vou pedir para vocês, se possível, que vocês possam deixar a câmera aberta para nós fazer um registro, claro, aberta e nós na câmera, né? E a gente vai fazer um registro, um print, e a gente vai colocar nos grupos. Depois, ao longo do trabalho, nós vamos fazer o seguinte: vamos manter o nosso microfone desligado, porque senão atrapalha, fica ruim, fica chato, aquele ruído. Não parece, mas qualquer garfo que você pegar para comer vai aparecer aqui. E daí eu tenho que fechar o microfone, né? Então, vamos manter ele fechado já desde o início. Depois, nós teremos a oportunidade de dialogar mais tarde também. Então, bem-vindos, bem-vindas, permaneçam aí, fiquem bem quietinho. Quem quer aparecer na foto tem que pegar e olhar para a câmera, tá bom? Vou fazer um print e aguardem, porque tem dois prints, tem duas telas. Momento, só um momento, que eu vou largar aqui nas EVPs. Vou fazer um outro print na outra tela. Vamos ver quem está na outra tela. Solange com o cabelo bem arrumado. Ok. Mais um print. Beleza, gente. Então, vamos... eu quero passar a palavra já para o Padre Eliseu. Por favor, deixe o microfone desligado. Eu não preciso trabalhar muito aqui. Padre Eliseu, então, contigo. Contamos contigo, que já é da animação vocacional, que vai falar para nós sobre a espiritualidade do animador vocacional. Lembrando que todos nós somos animadores vocacionais da nossa comunidade. Bem-vindo, Padre Eliseu, contigo. Tudo bem. Obrigado pelo convite, pela confiança. Eu preparei uns slides que, na verdade, é um texto, e eu vou dar uma lida nesses slides, como se fosse um texto. Depois nós vamos comentar ele. E acredito que vai nos ajudar a refletir sobre a espiritualidade do animador vocacional. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, a espiritualidade do
animador vocacional e da animadora vocacional, como disse o Padre Aldecir, somos todos nós. É porque todos nós fomos chamados por Deus e precisamos dar essa resposta. Mas a pergunta, o que é e o que não é espiritualidade? Então já podemos começar dizendo que o que não é espiritualidade? A espiritualidade não é a oração, não é ir à missa, não é se afastar do mundo, não é conhecer toda a Bíblia, não é falar de Deus. Isso não é espiritualidade. Tudo isso alimenta uma espiritualidade que nós temos, mas não é espiritualidade. Então, a espiritualidade vai muito além do que rezar, né? Ir à missa, ler a Bíblia, falar de Deus. O que é a espiritualidade? Espiritualidade é uma vida guiada pelo Espírito. É uma vida segundo o Espírito de Deus. Por isso, a espiritualidade supõe um encontro, uma experiência com Deus. Quem não fez a experiência com Deus, ainda não tem espiritualidade. Para fazer uma experiência com Deus, é preciso um ato de fé. Porque Deus é mistério e nós nos aproximamos dele pela fé, como Deus também se aproxima de nós. O documento final do Sínodo dos Bispos sobre os jovens diz: a primeira condição para o discernimento vocacional no Espírito é uma autêntica experiência de fé no Cristo morto e ressuscitado. Para o discernimento vocacional, é necessária essa experiência de Cristo no Espírito. Então, Amadeu Centini, religioso, especialista na teologia das vocações, também aponta a experiência do amor como fonte da experiência com Deus. No início está sempre o amor de Deus que chama. A fonte da vocação é Deus, que é amor, e nos chama porque nos amou. Então, o animador vocacional é alguém que fez a experiência do amor de Deus que chama, respondeu a esse chamado e vive com convicção a sua própria vocação, uma vocação ao amor. Porque se sente amado e chamado, o animador vocacional se torna alguém capaz de chamar. Então, neste livro, Construir Cultura Vocacional, Amadeu Centini, ele explica: não, a vocação cristã não busca heróis, não há nenhum heroísmo na resposta vocacional. Há simplesmente que reconhecer o amor recebido, ou amadurecer uma sensibilidade que faça aquele que é chamado sentir que é totalmente lógico e natural doar-se e doar a própria vida pelos outros, visto que a vida é um bem recebido que tende, pela própria natureza, a tornar-se um bem doado. Esta vida que nós recebemos, que nós não demos a nós mesmos, é uma graça de Deus, né? Entendida como um dom, nós fazemos desta vida doação. Portanto, espiritualidade é uma experiência com Deus que é mistério. O chamado de Deus é um mistério que vamos decifrando, porque fala sobre o sentido da nossa vida. Não é qualquer questão que nós podemos deixar passar. Essa questão, ela está relacionada ao sentido da nossa vida. Mas, às vezes, podemos confundir vocação com realização das nossas aspirações e desejos, com a nossa própria vontade e não com a vontade de Deus. É quando nós confundimos vocação com as nossas próprias aspirações, né? E muitas vezes aspirações, né, que nos afastam de Deus. Centini diz que a espiritualidade vocacional é a compreensão de que
é estar atento para ouvir a voz de Deus. Então, a espiritualidade vocacional e o animador vocacional é aquele que está atento à voz de Deus. A voz de Deus, que é a voz diferente da minha, de meus sentimentos, gostos e desejos. Cresço na espiritualidade à medida que reconheço essa voz, distinguindo-a das outras, inclusive da minha própria. Ou ainda, à medida que não obrigo Deus a dizer aquilo que eu gostaria. E, sobretudo, à medida que sou, então, livre para aderir a seu projeto, mesmo quando não coincide com o meu. Então, ouvir a voz de Deus significa ouvir muitas vezes uma palavra que nós não gostaríamos de ouvir, mas nós estamos precisando ouvir. Né? Não confundir o nosso desejo com as palavras de Deus, né? Com o projeto de Deus. Por isso, é mais do que fazer uma experiência com Deus, é deixar Deus fazer uma experiência na nossa vida. Enquanto nós falamos sobre experiência com Deus, pensamos que é nós que vamos em direção a Deus para fazer uma experiência. Mas o Amadeu Centini nos diz que, pelo contrário, é Deus que vem até nós e faz a experiência na nossa vida, né, nos experimentando, que agora nós vamos entender melhor, né? O que é esse Deus que vem até nós e nos experimenta? A autêntica experiência de Deus, a qual, quando é autêntica, torna-se, sobretudo, a experiência que Deus faz de nós através da prova, como nos contam as Escrituras Santas, supondo, portanto, a disponibilidade interior para viver assim intensamente a relação com Deus, a ponto de deixar-se provar por Ele, de permitir que Ele nos possa pedir algo de custoso, de humanamente impossível, como somente Deus pode fazer. Então, são momentos da nossa vida em que Deus parece nos pedir algo impossível, né? Algo que está além das nossas forças. Nesse momento, nós podemos dizer que Deus está nos provando. Deus está chegando na nossa vida para que nós possamos dar um passo a mais daquilo que nós acreditamos que naquele momento nós podemos. Centini diz que o animador vocacional é alguém que tem experiência na luta com Deus. Essa expressão luta com Deus aqui vai ser fundamental para nós entendermos espiritualidade. Espiritualidade é lutar com Deus, porque a vontade de Deus algumas vezes não é a nossa vontade, não corresponde à nossa vontade, mas Deus vai insistir até que a nossa vontade, né, esteja de acordo com a vontade de Deus. O autêntico chamado supõe sempre certa luta com Deus. É essa luta que deve preparar aquele lutador, que é o verdadeiro animador vocacional. O animador vocacional é alguém experimentado na luta com Deus. Né? Essa experiência com Deus, que não é somente uma experiência de paz e de conforto, mas algumas vezes é uma experiência de desinstalação do nosso comodismo. É Deus que nos tira, né, do nosso lugar e nos envia para lugares que no início nós não gostaríamos de ir, mas nós vamos porque é nossa missão e porque isso nos faz crescer. No livro A Hora de Deus, Centini desenvolve o que ele chama de espiritualidade que nasce da luta. A luta é o terreno vital, natural para o crescimento do indivíduo. Por um lado, indica a seriedade e a coragem com a qual ele enfrenta o drama do seu crescimento. Por outro, oferece ocasião favorável para que aconteça um real amadurecimento, passagem de uma fase a outra da vida. É importante esta luta com Deus, né, porque isso nos faz crescer, nos faz amadurecer. Né? Deus nos faz perceber que muitas vezes alguns sonhos, algumas metas da nossa vida
não são para o nosso crescimento, né? São para, às vezes, nos afastar de Deus. A luta, assim compreendida, é metáfora da vida e da pessoa humana. Não é situação excepcional e eventual, mas indica um movimento que deveria ser constante, mais precisamente uma situação de tensão no indivíduo com relação a algo ou alguém que parece opor-se-lhe, como uma alteridade com o qual se sente confrontado, interno ou ao externo de si, sem um contraste não necessariamente vencedor. Nós estamos, então, de fato, entendendo, nós vamos perceber que Deus, né, nos propõe não uma paz, mas uma tensão. Né? Deus, ele vem para nos tirar daquilo que está cômodo, para nos colocar numa situação que nós precisamos avançar, né, que nós precisamos enfrentar. Se diz que o homem jamais possui a si mesmo totalmente. Existe sempre algo que o transcende, ou que passa despercebido. Não o pode controlar para além. Pode ser que nem mesmo o possa imaginar, representar. Mas existe e o atrai, mesmo se de modo estranho, guerreando com ele, ou complicando a vida. Enfim, opondo-se a ele para impedi-lo de se contentar com algo que se situa a um nível apenas inferior, criando-lhe tensão ou santa insatisfação. Novamente, né, essa ideia de que quando nós estamos confortáveis, né, numa situação, Deus vem e nos coloca dentro do nosso coração uma insatisfação, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer, né, ir em busca, né, de novos caminhos, né, ir à missão. A luta é um mistério que... Padre Eliseu, Oi? deixa eu interferir um pouquinho aqui. Por gentileza, pessoal, deixe o microfone desligado. A gente não consegue. Eu estou desligando. Não precisa ligar o microfone agora. Depois, quando a gente liberar o microfone, todos podem ligar de novo. Então, por favor, deixe o microfone desligado para a gente ouvir melhor. O pessoal está reclamando que está atrapalhando. Obrigado, Eliseu. Pode continuar. A luta é um mistério que sacode a existência, mesmo do fiel e do consagrado, projetando-o na direção do transcendente, com dinamismo de sedução, mas que torna inevitável a crise. Né? Deus nos sacode na nossa existência, Ele nos pede para ir além, mas de uma forma, né, não como se fosse uma obrigação que nós precisamos cumprir, mas uma sedução. Como diz a Bíblia, seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Então, Deus nos seduz para que nós possamos ir além. A luta revela um outro aspecto verdadeiramente central na experiência existencial de cada ser humano, né, que é a relação. De um lado, a luta é um evento tipicamente relacional, porque não se pode certamente lutar sozinho. E quem o faz, ou tenta fazer, como veremos, entra em um beco sem saída, ou começa a rodar em volta de si mesmo, lutando contra si mesmo ou contra um fantasma, ou seja, em vão. O autor está dizendo que para nós lutarmos, nós precisamos de um outro. Nós não podemos lutar sozinhos. A psicologia acrescenta uma nota importante. Não é a relação enquanto tal que faz crescer, quanto a relação com o outro, com o diferente de si, porque somente esta é a relação autêntica e verdadeira. A relação que nos faz crescer não são com pessoas que concordam conosco, né? São com pessoas que pensam diferente, que muitas vezes discordam do nosso modo de pensar. É isso que nos faz crescer. A luta é relação verdadeira e genuína, conflito que provoca o eu a sair realmente de si mesmo rumo ao tu.
se a relação não é assim difícil. E juntos, paradoxalmente, contra o tu, quando ao invés a oposição é cansativa, marcando assim um grande dinamismo, que torna inevitável a crise, sobretudo quando aquele tu é Deus. Vejamos então que a nossa luta contra esse tu diferente de nós, esse tu é o Deus, é Deus. É Deus que não vai concordar com tudo aquilo que nós queremos. Né? Algumas vezes ele vai propor coisas que naquele momento não queremos. Se na vida do homem entra Deus, o máximo da alteridade e diversidade, então a luta assume uma qualidade e um significado particular. Se torna uma provação. A câmera da Provação Tina, faz parte da memória de Israel e antes ainda, ou melhor, do estilo de Deus. Então esse autor está nos dizendo que de fato Deus nos prova, né? Deus coloca provações na nossa vida para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer. Ele não quer que nós ficamos parados. Não é o homem, nos recorda Von Balthasar, que faz a experiência de Deus. É ao contrário, Deus que experimenta o homem, o procura, o examina, o mete em prova, misteriosamente e em modo concretíssimo. Mas, como que para superar uma distância que é infinita, ele o retira dos seus cálculos e dos seus costumes, muda os seus sonhos, se revela inesperadamente com propostas e mensagens que desestruturam a sua vida. Aqui nós podemos usar o exemplo de Maria, mãe de Jesus, né? Provavelmente ela tinha vários planos com José, né? De constituir uma família, viver tranquila, e ela recebe a mensagem do anjo de que ela seria a mãe do Salvador. Ela precisou refazer todos os seus planos, seus projetos. E assim também Deus, às vezes, né, quando nós fazemos a experiência com Ele, né, nós precisamos mudar, né, mudar os nossos cálculos, a nossa forma de pensar, né, e isso é conversão, é mudança de vida. Quando, ao invés, é o homem que coloca Deus à prova, o tenta, querendo confirmação aos seus projetos ou garantias prévias, ou demonstrações de sua presença e fidelidade, então a palavra de Deus assume tons de tempos em tempos violentos e severos. Né? Deus não gosta que nós colocamos Ele à prova, né? Que nós peçamos a Ele sinais. Não endureçais os vossos corações como em Meriba, como no dia de Massa, no deserto, quando vossos pais me provocaram e tentaram. Jesus mesmo relembra, não tentarás o Senhor teu Deus. Claro que nós temos aí na nossa sociedade, né, algumas compreensões religiosas de que nós temos o direito, né, de exigir a Deus que faça em nós milagres, né, como tem a teologia da prosperidade, né? Muitas igrejas pregam, né, um Deus que faz milagres conforme a vontade, né, daquele que muitas vezes, né, dá um dinheiro à igreja esperando milagres em troca. Mas se a luta é aquela metáfora da vida que já falamos, sobretudo se é a percepção da sua dimensão misteriosa, então pode ser que não é certo que a luta deve sempre terminar com a vitória. Quem luta com Deus sempre vai perder. E se o mistério é o transcendente, aquilo que é importante para o homem que luta é compreender que não pode desvendar, pode somente chegar ao limiar do mistério. Importante é aceitar o humano como limite insuperável, ou a rendição. Deus nos mostra os nossos limites e no final é sempre a nossa rendição. Nós nos rendemos à vontade e ao poder de Deus. Rendição diante do mistério. Antes de tudo, como sabe a renúncia à pretensão de entender, de compreender tudo, de saber dar passos somente quando tudo é claro e esteja sob controle.
Rendição como confiança e como confiança que não faz cálculos. Rendição como esperança de que também o incognoscível, né, aquilo que não pode ser conhecido, e o incontrolável podem ser amigos do homem. Se nós pensarmos em questão de vocação, né, vocação não é nós planejarmos a nossa vida, o nosso futuro e dizer eu quero que seja assim. Porque nós temos que perguntar o que Deus quer de mim, né? Então, muitas vezes Deus nos chama para uma missão que nós não temos certeza o que é, e nem quais são as consequências desta missão. Por isso, aqui diz, né, nós temos que nos render, né, aquilo que nós não podemos compreender, mas nós temos que confiar, né? Deus, né, proverá, né? Deus vai nos ajudar a completar essa missão, mesmo que ela seja obscura para nós, né? Isso é um ato de fé. Rendição como gesto extremo de inteligência que aceita o mistério, mas também gesto extremo do coração que confia e se abandona, como coragem, portanto, sem deixar-se condicionar pelos outros, como liberdade de deixar que um outro te cinja e te leve aonde tu não queres, como liberdade de doar a própria liberdade, né? Se abandonar nas mãos de Deus, né? E não procurar segurança. Rendição como abandono da pretensão de vencer sempre e a qualquer custo, ou como descoberta daquela misteriosa força que é presente na fraqueza. Vocação, responder à vocação não significa, né, planejar e ter certeza de tudo aquilo que vai acontecer, né? É se abandonar nas mãos de Deus, né, e deixar-se ser conduzido por Deus. E aqui nós temos um exemplo de quem lutou com Deus, né, e acabou perdendo. Claro, não é aquela passagem de Jacó, né, que luta, mas é a passagem de São Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. Né, São Paulo diz: E para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que ficasse longe de mim. Mas o Senhor disse-me: Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. Pois quando eu estou fraco, então é que sou forte. É quando nós não queremos garantias de Deus, quando nós nos abandonamos à sua vontade, né, ao seu desejo, então é que nós somos fortes, né? Quando nós deixamos que a graça de Deus atue em nós, nós não esperamos, né, da nossa força, mas da força que vem de Deus. Rendição como derrota de cada narcisismo presunçoso. Quanto mais nós brigamos com Deus, né, para que Deus faça a nossa vontade, mais nós somos derrotados e mais Deus derrota o nosso narcisismo presunçoso. Porque diante de Deus, né, nós somos apenas instrumentos, não é Deus que deve realizar a nossa vontade, é nós que devemos realizar a vontade de Deus. A luta religiosa é caracterizada pelo encontro e pelo confronto entre a pessoa livre e Deus. Deus nos propõe uma batalha. É conflito com Deus, portanto, em relação ao desenvolvimento do homem, porque ninguém pode pedir ao homem aquilo que Deus lhe pede, ou seja, o máximo.
para que seja plenamente aquilo que é chamado a ser. Luta saudável entre as exigências de um Deus que antes doa e depois pede, ou seja, dá os recursos para responder os seus pedidos, e o medo do homem que tem dificuldade de confiar, ou entre o amor gratuito de Deus e a pretensão ilusória do homem de merecer o amor. Deus nos dá os dons, as qualidades, e depois ele nos exige que nós colocamos isso em prática. Não é para nós, é para os outros. Luta benéfica de quem, de qualquer forma, confrontado com a obstinada benevolência de Deus, com aquele Deus que fere e depois cura, que castiga e chama aqueles que ama, que luta toda noite com Jacó para manifestar-lhe a sua predileção, que recorre à sedução, quase um engano, para atrair a si Jeremias, que combate uma vida com um povo de cabeça dura como Israel, para revelar as suas entranhas de misericórdia. A luta com aquele Deus que não quer perder, que quer de todos os modos vencer, pelo mesmo motivo pelo qual é ciumento, porque sabe que só com a rendição ao seu amor a criatura será feliz, mas o será também ele. Porque esta batalha com Deus, quando nós perdemos, é então que nós descobrimos a verdadeira felicidade. Antes nós acreditávamos que sabíamos onde estava a felicidade. E Deus nos propõe, um outro modo de viver que nos propõe a verdadeira felicidade. Bem diferente daquilo que nós acreditávamos que era. Perder essa luta quer dizer aquela rendição inteligente que abre a vida a horizontes impensáveis. Quer dizer descobrir a própria identidade e as próprias potencialidades nesses horizontes. Significa aprender a desejar os desejos divinos e a maneira de Deus. Significa começar a saborear a liberdade, de abandonar-se, de confiar, de render-se, de pensar o próprio futuro sobre a medida do projeto de Deus, e não do medo e dos cálculos humanos. Quer dizer, aceitar correr o risco de amar a Deus e de amar com o coração de Deus. Podemos pensar que devemos lutar contra o mal e as tentações diabólicas, e no máximo ver a luta contra Deus como expressão do conflito entre a parte negativa, infantil e impulsiva e as exigências da lei de Deus. Ou lutamos com Deus quando lhe perguntamos alguma coisa que está no nosso coração e ele parece surdo. Muitas vezes nós acreditamos que a grande luta é com o demônio, contra as tentações, mas esse autor nos diz que a grande luta é com Deus, porque Deus nos propõe uma missão que muitas vezes nós queremos fugir, porque nós queremos o comodismo, nós queremos ficar no nosso individualismo, no nosso orgulho, nas nossas vaidades. E Deus, pelo contrário, quer nos fazer crescer. Então, nós precisamos sair de nós mesmos, sair desse egoísmo e ir em direção ao outro. E isso, então, é que nós estamos falando de luta, a luta de sair de si e ir em direção a Deus e ao outro. Mas não é só isso que queremos dizer, nem é isso ainda o sentido verdadeiro de cada luta. Nós lutamos com Deus positivamente, porque o seu amor por nós é excessivo, é exagerado, e isso nos amedronta, nos faz vir tonturas, nos complica muito a vida. Nós nos contentaríamos com menos amor, bastaria uma dose inferior. Que estranho, com toda a necessidade de amor que sentimos dentro de nós, e que normalmente é a verdadeira razão, pelo menos imediata, das nossas crises ou daquilo pelo qual lutamos. Deus nos oferece amor e nós lutamos contra esse amor, como diz esse autor,
Mas por incrível que pareça, o que mais nós queremos é o amor de Deus. Na realidade, de fato, o amor divino nos amedronta quando nós intuímos que tal amor não é simples benevolência ou carinhosa intimidade, mas é furacão que bagunça a vida e não permite mais viver como antes. Como tem, né, uma frase antiga que dizia, né, quem, né, se apaixonou pelo reino de Deus não tem mais direito de viver, né, de braços cruzados. Deus, quando ama, não se contenta simplesmente com o impulso natural, mas transforma o coração do amado, tornando-o até mesmo semelhante ao seu. Isto quer dizer amor de Deus. Esta mesma transformação é o seu maior sinal. Deus me ama ao ponto de tornar-me capaz de amar à sua maneira. Mais do que isso, na realidade, o Eterno não poderia me amar. Muitas vezes nós achamos que não somos dignos do amor de Deus, por isso nós fugimos desse amor. Mas é isso mesmo que nos assusta, no sentido verdadeiro da expressão. Nos assusta saber que temos um coração que foi feito capaz, por graça, de amar à maneira divina. Coração de carne que bate com batimentos eternos, que é uma coisa extraordinária, mas também aterrorizante. Dom imenso, mas também responsabilidade infinita. Amor que seduz e comove, mas também amor colocado nas nossas mãos para que o doemos aos outros. Certeza de ser muito querido desde sempre e para sempre, mas também liberdade de querer bem para sempre. Mistério grande e tremendo. A dimensão real da luta é aquela de uma pessoa inteira, corpo e espírito, que vive um drama com dimensões que refletem a altura e profundidade do mistério humano. O encontro, o confronto ou a luta é, portanto, com o ambiente corpóreo, social e cultural. Mas é também luta contra si mesmo ou com algumas partes de si, e desemboca, enfim, no encontro com Deus, que é o fim, o amigo ou aliado do homem, mas que antes ou depois na vida se torna também amigo difícil, pai exigente, adversário terrível, rio traiçoeiro. Não existe possibilidade alguma de formação autêntica sem crises e lutas. Podemos e devemos afirmar com convicção, ou sem a capacidade e liberdade de viver e sofrer ambos, reconhecendo-os até mesmo com gratidão o papel na própria vida, por um lado. Mas, sobretudo, vivendo-as como crises pasquais, né, de morte e ressurreição pessoal, por outro lado. Eis porque o drama é parte de um processo formativo, ou tem um pathos, né, que significa paixão, capacidade de ser afetado, que é o seu componente essencial. Aqui é o ponto alto da afirmação da Amadeu Centini. Né? Toda esta luta nós colocamos diante do mistério pascal, da morte e ressurreição, porque a todo momento Deus está querendo que nós morramos para certas situações, né, certos pensamentos, né, e atitudes, né, que deveriam, então, ser deixados para trás e ressuscitar para uma nova vida, né, para uma vida aberta aos outros, a Deus, né, para o nosso amadurecimento. Amadurecer é morrer e ressuscitar, né, ainda nessa existência em vários momentos e de muitas formas. Uma fé que é confiança e não cálculo. Quando nós calculamos, né, quando nós queremos tudo, que tudo saia seguro, né, que tudo esteja, né, de uma forma assim, que nós não tenhamos nenhum risco, nós não temos fé. A fé é confiar. A confiança é, com efeito, aquele espaço em qualquer processo decisório, e ainda mais no vocacional,
que não pode ser ocupado pelo cálculo. O cálculo, nesse sentido, é um pouco o contrário da fé. Não abre a consciência de Deus. Por conseguinte, quem calcula dificilmente poderá acolher a proposta vocacional que vem do alto. Posso dizer até uma experiência vocacional, né, minha, de que quando eu estava no seminário eu achava que tinha dificuldade de falar em público e que eu nunca conseguiria dar uma palestra por causa da timidez. Mas, né, hoje eu acho que o que eu mais faço é dar palestra. Na Cristo Vive, o Papa diz: quando o Senhor suscita uma vocação, não pensa apenas no que és, mas em tudo o que poderás, juntamente com Ele e os outros, chegar a ser. Deus não olha somente para aquilo que nós somos, Ele vê aquilo que nós podemos ser. Por isso Ele nos desafia, por isso Ele sabe que nós podemos mais e por isso Ele nos propõe essa luta, esta batalha. O Papa Francisco, na Cristo Vive, lembra que o chamado é para o bem comum. O Senhor chama-nos a participar na sua obra criadora, prestando a nossa contribuição para o bem comum com base nas capacidades que recebemos. Essa nossa missão não é para nós, não é para o nosso bem-estar, mas para o bem comum, para os outros. Também diz: a nossa vida na Terra atinge a sua plenitude quando se transforma em oferta. O chamado de Deus é para nos tornarmos o melhor que podemos ser. A tua vocação orienta-te para tirares fora o melhor de ti mesmo, para a glória de Deus e para o bem dos outros. Mas muitas vezes nós não queremos tirar o melhor de nós mesmos, nós queremos o conforto, nós queremos continuar onde nós estamos, ali a gente não se preocupa, não precisa fazer nenhum esforço, mas Deus vem e nos propõe então essa batalha. O Papa nos diz: está em jogo o sentido da minha vida diante do Pai que me conhece e ama, aquele sentido verdadeiro para o qual posso orientar a minha existência e que ninguém conhece melhor do que Ele. Então, Deus nos propõe o sentido da nossa existência e nós precisamos nos esforçar para encontrar esse sentido. Também diz: és para Deus sem dúvida alguma, mas Ele quis que fôssemos também para os outros. E colocou em ti muitas qualidades, inclinações, dons e carismas que não são para ti, mas para os outros. E concluindo, a espiritualidade do animador vocacional está na experiência de também se sentir amado e chamado por Deus. Por isso, é capaz de amar e chamar. É uma espiritualidade da experiência na luta com Deus. É a espiritualidade de saber ser conduzido pelo mistério amoroso de Deus. É ajudar outras pessoas a reconhecer a presença de Deus que chama para uma missão que dá sentido à vida. Então, como eu tinha falado, era um texto que eu li aqui diante de vocês e se der tempo a gente pode comentar aquilo que entendeu, mas eu queria somente assim, em um resumo, dizer que espiritualidade não é uma paz interior, não é uma tranquilidade. A espiritualidade é Deus entrando na nossa vida, sacudindo a nossa existência e nos propondo uma grande missão. Essa é a proposta de Deus. Muito bem, Padre Eliseu. Creio que a gente teve uma compreensão um pouquinho daquilo que é uma atitude, se posso dizer assim, uma atitude de Deus e uma atitude humana. Mas eu gostaria de fazer umas perguntas aqui para a gente poder clarear e dialogar um pouquinho, se é possível, né? Nós já estamos dentro do nosso horário, mas creio que é importante para irmos amarrando e fechando aquilo que nós olhamos para hoje. Você dizia que nós somos instrumentos nas mãos de Deus.
E talvez ali para falar um pouquinho assim, porque nós sabemos que somos instrumentos nas mãos de Deus, mas como que isso se dá na prática, no dia a dia, lá no trabalho, lá na missão? E você falava também da luta com Deus, e essa luta não se trata de uma competição, mas uma busca talvez puramente humana, como que nós podemos perceber que é vontade de Deus e não apenas vontade humana? Talvez se você pudesse dialogar um pouco sobre isso, depois eu faço uma outra questão. Então, ser instrumento de Deus é fazer a vontade de Deus, né, no mundo, e a vontade de Deus é um mundo com justiça, com paz, com solidariedade. E essa luta com Deus é exatamente porque nós, enquanto seres humanos, né, marcados pelo pecado, temos uma tendência ao fechamento, ao individualismo, à comodidade, e principalmente a cultura atual, né, nos propõe isso, o conforto, né? Hoje, por que muita gente às vezes não vai à igreja, né? Porque é muito confortável estar ali em casa, Netflix, tomando um vinho, né? Ou se não tem outras coisas mais confortáveis do que a gente se envolver em comunidade, se estressar às vezes, né? E se envolver numa pastoral. Então, Deus nos propõe nós irmos além do nosso comodismo, além daquilo que para nós é confortável. Muito bem. Na verdade, a gente toma um vinho só quando o Cláudio Zambon traz lá de Pejuçara, né? Então, uma outra questão que talvez seja importante nós dialogarmos aqui, Padre Eliseu, que é a partir da Christus Vivit, que você falava e tomou referência, inclusive citou aqui na sua exposição. Deus vê o que podemos, Deus vê além, ou seja, vê aquilo que podemos ser, não só aquilo que somos. Nós podemos dizer que o ser humano tem dificuldade de perceber a vontade de Deus? E como reconhecer isso? Que nós somos humanos, nós vivemos a realidade humana, nos dispomos para a ação de Deus, mas será que o ser humano tem tanta dificuldade de perceber aquilo que é vontade de Deus no seu dia a dia? Primeiro, sempre desconfiar que a nossa vontade é a vontade de Deus, porque se for nossa vontade, nós temos que desconfiar. Se eu também queria, né? Então Deus também tem que querer. Aí a gente tem que pensar que muitas vezes Deus coloca na nossa vida propostas que não eram nossa vontade. Mas mesmo assim, nós fazemos porque é a vontade de Deus. Né? E Deus nos propõe muitas vezes tarefas que nós achamos que nós não temos força para fazer. Né? Mas se nós nos entregarmos à graça de Deus, nós conseguimos. Né? Por exemplo, uma liderança que é chamada para ser ministra, daí ela começa a pensar, ministro, né? Mas eu não sei falar, não sou inteligente, começa a colocar um monte de desculpa. Mas se a pessoa se entregar, ela consegue. Por exemplo, quando a gente convida para ser catequista, né, as pessoas já vão dando um monte de argumentos porque não pode, né? Mas se ela se entregar, ela consegue. Então, a vontade de Deus é quando às vezes parece que nós não conseguimos e nós nos entregamos à graça de Deus e nós fazemos. Talvez Então, possa tem sempre recordar aqui, desconfiar. talvez possa recordar, Padre Eliseu, nesse momento também aquela passagem bíblica que mostra, né, que nós somos como barro nas mãos do oleiro, né? Nos deixarmos moldar para que realmente Deus possa estar em nós e também percebermos essa vontade de Deus. Você ainda falava que nós somos amados por Deus, e eu creio nisso, né? E nós somos amados por Deus, e nesse amor de Deus para conosco, nós realizamos uma missão. E ao mesmo tempo, nós somos amados, se quiséssemos dizer, chamados e enviados por uma missão, né? Para uma missão. Talvez a maior dificuldade que nós encontramos hoje, nos dias atuais, e creio que mais acentuado devido ao tempo que nós estamos vivendo pós-pandemia ou em pandemia ainda, como que a gente vai perceber, porque nós somos muito, trabalhamos muito a questão palpável, visível,
sensível, mas como nós vamos perceber que nós somos amados, somos chamados e somos enviados por Deus para uma missão, talvez na dinâmica vocacional lá da nossa comunidade. A grande experiência de ser amado por Deus é que nós não merecemos o amor de Deus, né? Nós somos pecadores, somos frágeis, e mesmo assim Deus nos ama, né? Nós não temos que agradar a Deus para ser amado por Deus. Deus nos ama, e quando nós reconhecemos, então, esse amor a partir da nossa indignidade, né, nós, então, aceitamos, né, esse amor, tentamos mudar de vida, processo de conversão, e começamos a amar os nossos irmãos, né, mesmo que eles também não mereçam, né? Então, nós amamos, né, não porque os outros merecem, mas porque nós fomos amados. E porque nós amamos, nós queremos o bem dos outros, né? Nós os chamamos para essa missão que nós já recebemos, já respondemos, porque sabemos que se cada um responder a sua missão, também vai ser uma pessoa feliz e realizada. Então, essa dinâmica, ser amado e chamar. Amado, chamado e chamar. Com certeza, nós podemos dizer ainda que, se nos colocarmos na ação do Espírito de Deus, esteja na ação do Espírito Santo, a alegria é motivo de ser cristão. E o ser cristão é o motivo de ser alegre, né? Eu só queria partilhar aqui uma colocação que diz assim, a Luciana, eu acho que quando situações se repetem muitas vezes, é uma forma de visualizarmos como sinal de revermos nossa atitude, e assim perceber o chamado para a vontade, ao chamado à vontade de Deus. Creio que enquanto nós nos colocarmos como filhos e como aqueles que são direcionados para a vontade de Deus, também nós vamos aos poucos nos compreendendo nesse chamado e também visualizamos aos poucos a nossa missão. Eu quero abrir aqui, Padre Eliseu, agora, para que se alguém quiser fazer uma pergunta, uma colocação ou uma experiência, possa também falar, senão nós só ficamos nós dois aqui falando, né? Então, pessoal que está aí, quem gostaria de dar uma palavra, falar, contar uma experiência, fique bem à vontade. Talvez aqui eu quero recordar a Roselene Dalforno. Ela nos diz o seguinte: nós somos amados, nós amamos os outros quando nos sentimos amados, quando deixamos o amor de Deus nos guiar, que é bem importante, né? E a Ângela já vai comentando e refletindo sobre isso, dizendo que reconhecer a vontade de Deus é não tentar, não negociar segundo as nossas vontades, mas estar aberto para a vontade do Senhor. Talvez é isso, mas podem ficar à vontade. Talvez hoje em dia a gente não escuta muito o chamado, o amor de Deus, porque escutamos muito os barulhos do mundo, né? Do dia a dia. Mas, como falando dos ministros ali, quando fui chamada, né, convidada a ser ministra, eu passei durante todo o período do ano, né, do curso, escutando a voz de Deus e pensando realmente se a gente tinha capacidade para isso, né? Mas quando a gente pensa e sente o Espírito de Deus dentro da gente, a gente é capaz de fazer coisas que sozinhos não seríamos. Então, deixemos o Espírito de Deus entrar em nós. E o quanto nós somos fracos em espiritualidade. Nós fizemos qualquer coisa e achamos que pensamos que já começamos a fazer parte da espiritualidade. Mas como o Padre Zé nos colocou hoje, nós estamos muito longe
E o padre falou sábado para nós, no curso do MCC, ao dizer que a nossa fé que faz nós acreditarmos que Deus existe. Nós não vimos, nunca vimos, então nós acreditamos que Deus existe e a nossa fé que nos faz participar cada dia mais e queremos crescer nessa espiritualidade. Muito bem, obrigado, Lucas. Mais alguém gostaria de contribuir para uma palavra? Eu vejo assim, Padre Aldecir e Padre Eliseu, que por que as vozes do mundo nos criam essa dificuldade de ouvir o chamado de Deus. Então a gente tem muitas vozes e essas vozes nos confundem, me parece. Então, para você descobrir que é um chamado de Deus, você realmente tem que praticar. E rezar, só rezar não resolve, né? Mas tentar chegar mais perto e saber que é uma coisa diferente, sentir. Eu acho que a gente sente esse chamado e às vezes até não consegue nem explicar. Mas o que dificulta, me parece que o mundo tem muitas vozes, né? É muita coisa girando em redes sociais, em TV, rádio, jornal, revista, etc. Isso aí é uma coisa que dificulta. Muito bem, talvez Cláudio Zambon, né, que lá do Pejuçara, que faz essa colocação das vozes, que às vezes muito mais nos atrapalham do que nos ajudam na vivência da espiritualidade, e talvez naquilo que dizemos na audição de Deus, né, no ouvir Deus, e talvez a gente pode se perguntar, né, Padre Eliseu, como é que a gente consegue, no meio do barulho, ouvir Deus? Né? E acho que isso a gente vai se colocando e vai aprendendo diariamente a ouvir a voz de Deus. E não é uma voz de Deus, não é uma voz humana, que nós estamos acostumados a ouvirmos a voz humana, né? Dizendo vai para a direita, vai para cá, vai para lá, vai para esse lado, para aquele lado. Dar direção. Deus também dá a direção, mas ele dá a direção na medida que a gente vai caminhando e vai compreendendo. Não sei, Padre Eliseu, se você gostaria de fazer um fechamento de tudo isso e depois nós vamos concluindo. Então, para dizer que a consequência da luta com Deus é sempre a vitória de Deus e a nossa rendição, né? Então, às vezes nós brigamos com Deus, queremos que Deus realize para nós aquilo que nós queremos, até nós nos darmos conta de que temos que, de fato, entregar nas mãos de Deus. Isso se dá também muito nos processos de luto, né? As pessoas ficam pensando por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, até elas se darem conta de que não tem explicação e o mais correto é nós deixarmos, né, para que, de fato, a vontade de Deus aconteça em todas as coisas. Assim a gente fica mais leve até de não querer que Deus realize as nossas vontades, mas nós estar atento a sempre realizar a vontade de Deus. Muito bem, Padre Eliseu, relembramos nosso curso de orientador espiritual, né? Nossas questões internas, a nossa luta. Creio que isso é bem importante na missão do animador vocacional. Não só na missão do animador vocacional, mas na missão do cristão. E isso é bem importante, a gente perceber que a nossa realidade, as nossas experiências, nosso dia a dia, tudo é graça de Deus, né? E pela bondade de Deus nós vamos assumindo, vamos compreendendo e vamos caminhando. E acho que aí está a beleza da nossa vocação, né? De continuarmos a caminhar e aos poucos percebermos também aquilo que é vontade de Deus para cada um de nós. Creio que nós podemos ir encerrando aqui nosso encontro de hoje. Nós já passamos do horário, né, Padre Eliseu? Passamos do horário, assim, 18 minutos, 15 minutos,
mas creio que é muito importante a nossa missão como animadores vocacionais nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nas nossas realidades, também refletirmos sobre a nossa vocação, a nossa missão, e ao mesmo tempo ajudar as pessoas a perceber a ação de Deus em suas vidas, e ao mesmo tempo responder aquilo que é o chamado de Deus. Nem sempre temos a clareza, mas sempre somos chamados. Nem sempre temos a clareza, mas somos chamados diariamente. E acho que isso é bem importante nós compreendermos e rezarmos com isso também. Por isso, eu gostaria de agradecer ao Padre Eliseu, que hoje se encontra lá em Santa Maria. Eu estou aqui em Cruz Alta, e nós, cada um de nós, nas nossas casas, né, que a gente possa, mesmo que distante, mas nos aproximando pouco a pouco, e no nosso próximo encontro, que será presencial, a gente pudermos estar juntos, refletindo sobre a nossa vocação, sobre a nossa missão e, ao mesmo tempo, a nossa dinâmica de evangelização no aspecto vocacional e missionário. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, que Maria, sob o título de Nossa Senhora de Fátima, possa também nos inspirarmos para a missão, né? E assim como agora vi que a Luciana abriu a imagem, né? É aí que se aprende, no colo da mãe. E talvez é aí que nós precisamos começar a olhar para a nossa vocação. Aí no colo da avó, mas no colo da mãe é que nós aprendemos a nossa missão, a nossa vocação, e vamos amadurecendo ao longo da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe a nós, abençoe as nossas famílias, as nossas paróquias, as nossas comunidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, um grande abraço, obrigado pela presença de vocês. Estivemos em 34, 36 pessoas. Creio que isso é bem importante para nós retomarmos a nossa caminhada vocacional. Grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite.